Eu cresci ouvindo dizer que o plano de Deus era a salvação para a humanidade. Eu sempre acreditei nisso, ainda acredito, eu creio que Deus tem esse plano, mas eu sei que, olhando para a Bíblia Sagrada, os planos de Deus, o objetivo de Deus ter criado a humanidade, vai muito além da salvação. A salvação é um acidente dentro de um percurso. Um exemplo, você vai fazer uma viagem do ponto A ao ponto B e você vai com o seu veículo. Você, com certeza, deverá ter no seu porta-mala um estepe. Para caso o pneu vier a furar, você tem ali um plano B, ou melhor, você já está preparado para contornar aquele problema. O pecado na vida do ser humano é o problema. Jesus Cristo, ele já estava preparado como o socorro bem presente. E o salmista grita, na hora da angústia. Bom, o que acontece? Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulos iniciais, nós vamos encontrar que Deus começa a criar toda a existência da humanidade, assim como do planeta Terra. Após construir a Terra, Deus, ele forma do barro da Terra o ser humano. Sopra em suas narinas, colocando nele o seu espírito. Neste exato momento, o homem torna-se alma vivente, a imagem e a semelhança do seu Criador. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, nos sugere que havia um relacionamento entre Deus e o homem. E todo final de tarde, Deus visitava o homem no jardim do Éden. Isso está bem claro. Isso mostra que havia um relacionamento entre o Pai, o Criador, e o Filho, a sua criatura. Lucas, capítulo 3, versículo de número 38, o narrador descreve que Adão era filho de Deus. Então, aqui nós vamos começar a entender que Deus queria ter filhos e queria se relacionar com o homem. Deus criou o homem perfeito, santo, sem nenhum tipo de pecado. Não havia maldição sobre ele. Mas Deus também deixou no jardim do Éden, no paraíso, duas opções para que o homem por si só pudesse escolher. Afinal de contas, Deus queria um relacionamento genuíno e não um relacionamento programado. Por isso Deus deixa a árvore da vida representando a vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal representando então a morte. Na frente, Deus volta a dizer para o povo de Israel: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, ó Israel, a bênção, porque morrereis. Esta escolha já estava lá no jardim do Éden, e o homem poderia escolher tanto um quanto o outro. Deus, ele deu uma proibição: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu a desobediência, escolheu ser enganado, ele pecou. Com isso, quebra-se o relacionamento em que ele tinha com Deus. Ele é lançado fora do jardim do Éden. E agora a terra é amaldiçoada por causa de Adão. O homem está perdido, mas Deus também sabia que isto iria acontecer. Por isso que Apocalipse, capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que Jesus já existia como o Cordeiro que foi morto desde a fundação da humanidade. Jesus, ele sabia que o seu trabalho haveria de lhe trazer alegria, porque os propósitos de Deus se cumpririam através do próprio Cristo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E querendo Deus mostrar que isso não pode ser frustrado, ele se interpôs com juramento. No livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 17, diz que Deus jura a imutabilidade do seu propósito. O propósito de Deus é que a humanidade se torne filho dele. Porém, esta escolha tem que partir do homem, porque Deus, ele nos amou primeiro. Quando nós chegamos ao livro de Efésios, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, a Bíblia vai dizer que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos, representando a pureza de Deus.
irrepreensíveis, não dando lugar a ser chamado a atenção. Aquele filho que o pai se orgulha dele. Então, antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados. Não estamos falando de decreto, estamos falando de predestinação. Um exemplo bem claro, para que nós possamos entender é: o homem entra numa faculdade e vai fazer ali uma faculdade de direito ou de medicina, que assim seja, mas no meio do caminho ele desiste de concluir a sua faculdade. Ele estava destinado ou predestinado ao momento da matrícula a se tornar um advogado, a se tornar um médico, um engenheiro, mas quando ele se desvia deste caminho, quando ele para de estudar, quando ele para de exercer o caminho que deveria caminhar, ele se desvia do propósito. Então ele não se tornará um engenheiro, um advogado, um médico, enfim, ele se desviou do caminho. E foi exatamente isto que o homem fez. O homem tardou o propósito de Deus com a sua escolha de se desviar. Porém, Deus ele sabia disto, o pecado não o pegou de surpresa. Por isso que Jesus já estava preparado. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo número 4, fala que na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, Jesus veio, se encarnou, habitou entre os homens e vimos a glória do unigênito do Pai, para que nós fôssemos salvos, resgatados. No livro de Lucas, no capítulo de número 19, versículo de número 10, e também Mateus capítulo 18, vai nos revelar algo muito importante, que é, porque Jesus veio salvar aquilo que se havia perdido. O que era que se havia perdido? Ora, a filiação, a comunhão que o homem tinha com Deus antes e a forma de comunhão como filho e pai, isto foi quebrado no pecado. O homem se afastou de Deus, o homem se escondeu da presença de Deus com a prática dos seus pecados. Sendo assim, haveria a necessidade de uma reconciliação. É exatamente isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai nos ensinar, que nós fomos reconciliados através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas claro, esse reconciliamento e esta forma de nós nos tornarmos a sermos filhos de Deus, isto é uma decisão minha ou uma decisão sua. Isso parte de nós. E Deus espera que nós o escolhemos, assim como Ele já nos escolheu. Ele espera que nós o amemos, assim como Ele já nos amou. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.